Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E nessa edição do Pensamento, nós vamos falar sobre, dando continuidade àquele assunto do vídeo de Encantados, que eu vou deixar em um card em algum lugar aqui de cima para você que não viu ainda, conferir. Tá certo? Vamos falar sobre as entidades ou encantados não éticos dentro das práticas espiritualistas. Vamos lá! A gente fez um vídeo sobre encantados, tentando contextualizar o que seria um encantado. Se você não viu o vídeo, como eu falei, tá em algum canto aqui de cima que eu não sei onde que é. Mas se você clicar aí, vai dar lá uma olhadinha neste vídeo rapidinho. Para quem tá chegando aqui agora, vou dar um briefing rapidinho aqui. Encantado é um ser natural ou humano que passou, de uma forma ou de outra, a um outro plano de existência. Ou sempre esteve lá, ou passou para este outro plano. No caso dos encantados naturais, eles sempre estiveram nesses outros planos, o que alguns chamam de reinos de fundo. E para quem encantou-se, ou seja, um espírito humano que se encantou, ele passou a esse outro reino sem a passar pela morte. A gente tem alguns exemplos de encantados dentro do nosso folclore, como Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, a própria Yara, que é um folclore inventado. Mas se você quiser saber mais disso, eu recomendo todo o trabalho do nosso parceiro Andreoli Costa, o colecionador de sacis. E você também vai ter alguns encantados que se encantaram, como é o caso da maior parte dos mestres de Catimbó e Jurema, o caso do profeta Elias e outros tantos que a gente tem aí nos relatos espirituais. A questão aqui que a gente tem que pontuar é que os encantados são entidades com um amplo espectro de ética. Alguns são éticos, alguns são não éticos, alguns se importam com a humanidade, outros estão pouco se lixando para a humanidade. E pior, alguns ainda querem que a humanidade lamba suas botas. Assim como nós humanos, temos espectros e tipos de pessoas de todas as formas, existem encantados de todas as formas. Os encantados nem sempre eles vão estar alinhados às práticas éticas que nós encarnados temos. Pode ser que a nossa ética humana seja muito distante da ética que esses encantados têm. Nós temos diversos Exus, que são Exus naturais, Exus encantados, que acabam tendo uma ética bem diversa da gente. Então, por ele representar aquele domínio, aquela energia em si, como, por exemplo, eu sempre cito o exemplo, que é um exemplo muito característico, que é o Exu Kaminaloa, que é um Exu da linha de Mossurubi, ele tem um princípio muito básico, que é o das doenças mentais. Esse Exu, ele é o ativador, o propiciador e a própria doença mental em si. Então, o seu domínio ele extrapola a sua regência. Ele acaba tomando forma, uma individualização na sua persona. Estar perto da loucura acaba levando você a ficar louco. Essa é uma questão muito pontual dentro da ideia, da teoria de frequência, de vibração, de que semelhante atrai semelhante. Se você ficar dentro de um campo áurico muito pesado, muito forte com essa questão da loucura, bem provavelmente você vai acabar sendo perturbado por essas energias. É a mesma coisa que você entrar num poço de lama e tentar sair limpo. É impossível. Você será, de uma forma ou de outra, contaminado ou sujo, né, por essa energia. Você vai acabar entrando nesta vibração, nesta faixa de vibração. Isso acontece com a gente em todo momento. Se você entra num local muito triste, é muito mais provável que você também baixe sua vibração e fique triste do que você começar a dar risada alegremente entre todos que ali estão tristes. Essa é uma questão muito de semelhante atrai semelhante. Esses Exus, eles não são maus, ou esses encantados no geral, né? Eles não são maus por princípio. Na verdade, eles são maus dentro da nossa concepção humana de ser. Se você for parar para pensar, eles apenas representam uma função no mundo, dentro da natureza. E acaba sendo o seu trabalho e eles têm que desempenhar esse tipo de trabalho. Dizer que um Kaminaloa ele é ruim e causa loucura porque ele é ruim é totalmente fora de propósito, descabido, sendo que a função dele na natureza é essa. É a mesma coisa que chamar um urubu de sujo porque o urubu come carniça, animais em decomposição. Alguém tem que fazer esse tipo de trabalho. Uma história que ilustra muito bem essa questão da ética ou da não ética, da natureza das entidades, é aquela historinha do monge do escorpião, correto? Não sei se vocês conhecem, mas a historinha é mais ou menos assim. Me desculpem, mas eu sou muito ruim para contar histórias. Existia um rio, um escorpião tentava atravessar o rio e ele não iria conseguir. E um monge na margem do rio
percebe que o escorpião tentava atravessar esse rio e se oferece para levá-lo. Só que, ressabiado, o monge diz ao escorpião: eu não vou te levar agora, pois eu tenho medo de que você me pique. E o escorpião diga: não, eu não farei isso. Você me ajuda e eu não vou te picar. Então, o monge, acreditando no escorpião, pega o mesmo na sua mão e atravessa o rio com o escorpião. Chegando à outra margem, o escorpião pica o monge. E o monge, olhando para ele, diz: mas por que você me picou? E ele disse: me desculpa, mas esta é a minha natureza. E o monge olha para ele, compreendendo aquela lição, aquela maravilhosa lição que ele acabava de receber, e disse: é verdade. E o escorpião fala assim: e você, sabendo disso, por que você me atravessou? E ele diz: porque a minha natureza é ajudar. Então cada um age conforme a sua natureza, e cada coisa tem o seu propósito dentro desta grande natureza. O que incomoda muita gente é que quando a gente começa a comparar os encantados com os humanos, nós nos perdemos, porque nós sempre tentamos entender eles pela nossa base de comparação, pela nossa régua equiparativa. E a gente acaba esquecendo que as entidades, elas têm um propósito muito maior e elas acabam estando, né, dentro do big picture, do grande panorama que Deus propôs para o universo. E a gente acaba não aceitando isso. Muitas pessoas se sentem assim também com as doenças, por exemplo. A gente acaba pegando as doenças e criticando ou acaba até julgando que a doença é só o mal que ela causa. E não entende que muitas vezes a doença é ocasionada, ela é proporcionada por um movimento energético que começou lá no campo mental, foi para o campo energético e se manifestou no campo físico por alguma deficiência ou desequilíbrio do próprio ser humano. Não importa que doença seja, isso acaba acontecendo dentro da visão naturopática ou holística das doenças. Mas, de certa forma, muitas doenças elas acabam sendo grandes momentos para você pensar sobre a sua vida, repensar e mudar alguns hábitos. Pode perceber que pessoas que tiveram doenças muito terríveis e acabaram até sendo terminais, acabam, por vez ou outra, dizendo que as doenças mudaram a sua forma de pensar da vida. Desta forma, as entidades também são assim. Essas entidades éticas ou não éticas, elas trabalham de uma forma para que a gente consiga ter aquilo que nós merecemos, porque necessidade e merecimento não é só coisas boas, mas é neutralidade, porque você vai ter dos dois lados, mas para que você consiga cumprir os propósitos e os desígnios que você mesmo acabou escolhendo antes da sua programação kármica e do seu retorno para cá. Então, antes de criticar uma entidade porque ela é ética ou não ética, ou tentar medi-la pela sua régua, a gente tem que compreender que tudo na natureza, tudo no plano espiritual, tudo no plano astral, tudo no plano material, tem propósito de ser. Pensando assim, entendendo isso, a gente vai dar um grande passo também para o nosso melhoramento, onde que nós vamos passar a entender que nós somos parte de um grande todo e não somos o todo do todo. Vocês entendem isso? Já pararam para pensar que a gente é apenas uma engrenagem que move o mundo e não exatamente todo o mecanismo? O que ocorre é que na nossa sociedade muito egocêntrica, nós só olhamos para o nosso umbigo. Curiosamente, a nossa sociedade é a que mais sofre com deficiência do chakra do plexo solar, que é o nosso chakra, que seria o chakra do umbigo. Aquele chakra que define a nossa personalidade, define o nosso eu, o nosso sol interior. Muitas pessoas que procuram o terreiro têm problemas nesse chakra e elas são egocêntricas. Então, o egocentrismo, só pensar no si, pensar no eu, acaba gerando deficiência do plexo solar. Eu sei que esse é um assunto um pouquinho mais complexo, que precisa de um pouco mais de entendimento e de diálogo, mas eu peço para vocês que entrem lá no blog e procurem os textos que nós temos lá falando sobre Exus, por exemplo. Vocês vão entender como que é o trabalho dos Exus. Não ache que o Exu é um anjo da guarda, não ache que o Exu é um guardião protetor de asas brancas. E também não entenda que Exu é um demônio, mas entenda o seu propósito na natureza. Inclusive os próprios demônios goéticos, os goécios, eles acabam tendo propósito, eles são inteligências que têm seus propósitos. Só que a gente coloca tudo como certo e errado, positivo, negativo, bom ou ruim. E isso acaba gerando problemas pra gente na nossa evolução espiritual. Porque a gente vai se deparar com certas situações onde que a gente vai entrar em um conflito tão grande que isso vai bloquear. Ou a gente vai virar um fanático religioso, um beato, ou a gente vai ficar uma pessoa totalmente descrente e sem propósitos espirituais.
Bom, eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já ficou um pouquinho mais longo que os demais, e eu espero que tenha servido para dar um início nesse pensamento para vocês, tá certo? Convido vocês a curtirem aqui o nosso vídeo, comente, compartilhem, mandem suas sugestões. Também entre em contato com a gente lá no contato@perdido.co, sem o M no final. Ouça o nosso Papo na Encruza, www.paponaencruza.com, e também o estudo do nosso Livro dos Espíritos, que a gente está fazendo lá no blog, na coluna Em Estudo, que está disponível em feed, no iTunes, no Spotify, está disponível em um monte de lugar, galera. Não tem desculpa para não ouvir, tá certo? Meu muito obrigado e até a próxima em um outro pensamento.